beleza? Olá, meu nome é Andréa, professora de matemática. Eu sou o professor Luciano, professor de língua portuguesa. Hoje começaremos um assunto bem sério, que é falar sobre a negritude. Vamos falar sobre a consciência negra. Então, como todos sabem, né, o mês de novembro, dia 20 de novembro, a gente comemora o Dia da Consciência Negra. Então vamos tentar fazer vários mini podcast para falar sobre o assunto. Obviamente, né, se a gente fosse falar realmente, se aprofundar, não seria só no mês de novembro, seria o ano todo e ainda não daria tempo. Mas vamos tentar trazer a maior quantidade de informação possível dentro desse período curto e falar de um assunto que realmente é muito, muito sério. Então assim, a gente durante esse mês, como é o mês da conscientização, então a gente vai ser programas voltados nesse sentido. Então a gente vai trazer pessoas também para debater sobre isso. E se vocês tiverem dicas, sugestões, mandem lá pra gente no ou Instagram. Até perguntas, curiosidades, dúvidas, porque é um assunto tão também delicado, né? Porque a gente também tem o lugar da fala, tem o ouvinte. Então, às vezes vocês têm alguma dúvida de alguma coisa, de algum assunto referente a isso. E aí, se vocês quiserem mandar... Agora o Luciano me colocou no Insta do PEN México. Então, eu também tô lá participando, vou postar stories. É que tá corrido mesmo, como sempre, e eu ainda não consegui ter um tempinho para isso, tá? Mas pode mandar lá, pode mandar para onde vocês quiserem, que a gente vai responder o que puder, e o que a gente não souber, a gente pede ajuda pro pessoal que também tem aí um conhecimento bom do assunto. Mais alguma coisa para começar? Então é isso, gente. Uma outra coisa que é importante a gente falar, se a gente for falar sobre esse assunto, obviamente envolveria o mundo inteiro, né? Então, principalmente de onde vieram nossos ancestrais. Mas a gente vai tentar, não porque a gente não queira, claro que não, mas a gente vai tentar falar especificamente da questão, né, dos negros no Brasil, porque aí a gente consegue trazer uma maior quantidade de conteúdo e mais explicado num tempo que a gente tem, tá? Mas, se alguém tiver alguma curiosidade ou algum comentário sobre coisas, assuntos, enfim, que aconteceram lá fora, a gente pode passar uma pincelada, mas vai ser focado aqui no Brasil. Então, assim, para começar, a gente vai ter que entender o quê? Os primórdios, da onde veio toda essa questão da escravidão. Então, assim, que a gente fala que são 7 atos, assim, eu vou falar para vocês um pouco dos 7 atos, que a gente fala assim, que foram 7 atos, 7 leis que foram criadas, e essas leis foram fazendo o quê? Excluindo o negro da sociedade. Foram leis que fizeram com que o negro fosse excluído. Então, por isso que a gente fala dessa dívida histórica, que o Estado tem que reparar, quando a gente fala Estado, entende-se pelo governo. O governo precisa fazer uma reparação, porque o governo tem uma dívida histórica com o negro. Então, assim, a primeira lei que a gente fala, que é o primeiro ato oficial, foi a implementação da escravidão no Brasil. Então, em 16 de julho de 1452, o Papa Nicolau declara ao rei de Portugal, Dom Afonso V, que eles podiam escravizar os negros. Então, a partir dessa lei, os negros, ele dava direito aos reis de Portugal e da Espanha de invadir o território do negro, usar tudo que o negro tinha, escravizar os negros, escravizar os descendentes de negro. Então, assim, como a Igreja Católica ainda regia muita coisa, então por isso que a gente fala que é um ato oficial, porque foi um ato do Papa. O Papa era autoridade na época. Então, a partir dessa lei, foi autorizada a escravidão, e quando os portugueses vieram para o Brasil, eles tinham esse respaldo para começar a escravidão na África, porque não só os africanos, mas os africanos foram que sofreram mais. Então, assim, por que eles foram atrás dos africanos também? Não foi à toa. Os africanos, eles dominavam fusão de ferro, eles dominavam a agricultura, então eles eram qualificados para isso. Eles tinham uma civilização, mas ela é bem avançada. Não eram, assim, qualquer selvagens que viviam... Ao contrário do que a história traz, que os negros eram animais, né? Eram animais selvagens, sem nenhum tipo de cultura. É totalmente ao contrário. O negro, ele tinha uma cultura extrema, um conhecimento absurdo. Então, eles tinham
toda uma cultura muito evoluída. Então é bem contrário do que se é dito, né? Que não tinha capacidade nenhuma, muito pelo contrário. Então, assim, todo mundo que não era católico, o Papa deu autorização de serem escravizados, porque eles eram considerados hereges, pagãos, então eles podiam ser escravizados, suas terras podiam ser tomadas. Então, é por isso que a gente fala. Aí tem o segundo ato oficial, que é a Lei Complementar à Constituição de 1824. O que essa lei trata? Essa lei falava que os negros não podiam frequentar a escola, porque eles possuíam doenças, então eles não podiam frequentar a escola. Foi o quê? Foi um jeito de afastar o negro da educação, que a gente sabe assim, a gente sempre fala, a gente que é professor sempre fala, né? Que através da educação a gente transforma uma coisa. Então você pensa um grupo de negros alfabetizados, que pensam, que escrevem, eles iam aceitar as condições? Não. Então você vai afastando o negro por aí. Então foi o segundo ato. E aí a gente tem o terceiro ato, que é a Lei de Terra, que essa lei é de 1850. O que essa lei determinava? Antigamente os negros que eram aforreados ou que fugiam, tudo, eles começaram a construir quilombos. Então o litoral paulista principalmente era praticamente tomado por quilombos. E esses quilombos eles já eram autossuficientes, ou seja, eles produziam tudo o que eles precisavam e eles começavam a fazer trocas também com as vilas vizinhas. E assim, eles estavam se organizando e estavam crescendo muito. Então o governo tinha que criar mecanismos para poder tirar eles da terra. Então o que a Lei da Terra determina? Que para você ser dono de uma terra, você precisa comprar essa terra. Só que ao mesmo tempo que o governo usou essa lei para expulsar os negros do quilombo, porque ele não vendia as terras para o quilombo, ele deu títulos para os imigrantes europeus, deu terras para os imigrantes europeus, terra, semente, toda a mão de obra para eles poderem plantar, para eles poderem produzir no Brasil. Então, ao mesmo tempo que eu acabo com os negros, eu fui trazendo, porque a gente tinha um processo de embranquecimento no Brasil. Essa é a realidade. Apesar das pessoas falarem que não, mas foi isso que aconteceu. Aí tem o ato oficial, que é a Guerra do Paraguai. Aí você fala, o que uma guerra tem a ver com a exclusão do povo negro? O que foi a Guerra do Paraguai? Praticamente o Brasil dizimou o Paraguai. Mas qual foi o grande trunfo do Brasil nessa guerra? Digamos assim, trunfo entre aspas. Eles começaram a falar o quê? Que todo negro que participasse da guerra ia ganhar alforria. Então, os negros começaram a se voluntariar, porque eu vou ter a chance de ficar livre. E aí os donos de terra faziam o que também? Para não mandar os filhos dele, vou mandar 2 negros no lugar do meu filho. Só que o que eles fizeram? O exército de Duque de Caxias, ele colocou os negros para fazer a linha de frente, sem armamento, tá? Enquanto o exército deu a volta por trás. Ou seja, os negros foram usados de bucha de canhão. Então, os negros foram dizimados na Guerra do Paraguai, os negros que foram para a guerra. E não foi uma quantidade pequena. Mas, então eles usaram, foi um jeito de terminar os negros. Porque a partir do momento que eu coloco você para fazer uma linha de frente contra um exército armado, eu não te dou armamento nem treinamento para isso, eu estou mandando você para quê? Para morrer? Exatamente. Como que você se defende sem armas? Não tem lógica. Quer ver? Antes da Guerra do Paraguai, a população negra era de 2.500.000 pessoas. 45% do total da população brasileira. Depois foi reduzido para 1.500 pessoas, 15% do total da população brasileira. Então olha o tanto de negro que ele conseguiu exterminar. Aí tem o quinto ato oficial, que é a Lei do Ventre Livre. Essa lei do ventre livre, pelo menos na minha época, eu aprendi como se fosse uma coisa boa. Imagina, todo filho de escravo eram livres. Eles já nasciam livres. Só que o que está por trás dessa lei? Primeiro, por que eu criei essa lei do ventre livre? Eu não, é o governo, cara. Eu ia falar, oxi. Por que foi criado? Porque uma mãe, ela produz com uma criança pequena? Não, ela tem todo o cuidado com aquela criança. Então eu tiro a criança da mãe e a mãe vai ficar livre para trabalhar de novo. Essas crianças eram colocadas em orfanatos, 80% das crianças morriam nos orfanatos, e quando essas crianças faziam 10 anos, simplesmente eram jogadas para fora do orfanato. Então algumas iam atrás dos quilombos e outras começaram a morar na rua. Então assim a gente tem até a primeira questão dos moradores de rua, das crianças, dos menores abandonados. Então, assim, por isso que ela não é a lei. Outra lei que a gente aprendia também como sendo uma lei boa, uma lei ótima, é a lei do sexagenário, ou seja, toda vez que o negro fizesse 60 anos, ele ganhava a alforria dele. Peraí que essa eu vou fazer um parênteses. Então entendam o seguinte, se os brancos
eles não viviam até os 40, 50 anos, imagine um escravo. Vocês acham que ele chegava a essa idade? Não chegava. E os que chegavam estavam tão debilitados que eles davam mais gasto para o dono da fazenda do que produção. Ele não tinha como produzir. Só que se ele está lá, tem alimentação, tem vários gastos. Era uma lei totalmente injusta, né? Porque era uma época que não tinha os avanços medicinais, era um trabalho, como o nome mesmo fala, escravo, sem nenhum tipo de... Eles não tinham descanso, eram chicoteados. Então, vocês acham que uma pessoa chegaria a 60 anos de idade? Não, nunca. E os que chegavam, como o Luciano falou, eram praticamente zumbis mesmo, porque já estavam totalmente doentes, ali próximo da morte. Então era uma outra coisa totalmente sem sentido, injusto. Sem sentido pra gente, né? Que pra eles era tudo muito bem pensado. O que mais? Então o último ato que a gente fala que é o ato é o quê? É a migração europeia. Então o que acontece? Aí deu com o fim da escravidão, tudo, a gente começa o processo de industrialização do Brasil. E aí o que acontece? A gente tinha matéria-prima, só que a gente tinha mão de obra também. Mas qual que era a nossa mão de obra? Negra. Tinha mão de obra negra para isso. Só que o que acontece? Eles estavam no processo de embranqueamento do Brasil. Então você imagina se você coloca os negros para trabalhar na fábrica. Hoje em dia a nossa classe média seria que cor? Então eles pensaram, a gente vai criar uns negros, a gente vai dar poder aquisitivo para esses negros, vai criar uma classe grande e eles vão ter poder dentro da sociedade. Então o que eles fazem? Criar a lei da imigração europeia, que é a abertura dos portos. Então eles trazem os imigrantes, principalmente os italianos. Para que ocorra o clareamento. Então o que acontece? Eles trazem essas pessoas vinham com passagem de navio paga, já recebiam títulos de terras para plantar. E ainda os filhos deles já tinham bolsas nas universidades para estudar também. E aí o que acontece? Hoje em dia, se a gente pega principalmente em São Paulo, você pega ali no bairro da Moca, que é um bairro de classe média, assim, são descendentes de italianos. Você pega a maioria da nossa classe média são descendentes de europeus. Mas por quê? Porque houve essa coisa. Por exemplo, o bairro da Liberdade era um bairro negro. E os negros começaram a ser empurrados para as periferias. Hoje lá é um reduto japonês, mas a origem do bairro da Liberdade era um reduto negro. A gente pode trazer isso em outras épocas, contar alguns pontos de São Paulo que eram redutos negros e que foram tomados das memórias dos negros também. Então assim, gente, eu fiz bem por alto. Se alguém quiser, eu vou deixar o link para esse material mais detalhado, mais explicado sobre os 7 atos. Então é por isso que assim, que a gente fala hoje na política reparatória do Estado, porque foram 7 atos de governo. Não foi desse governo, mas foi do Estado brasileiro. Então o Estado ele sempre vai ter essa dívida de reparação. Então quando a gente fala do sistema de cotas, que tem pessoas que falam, o sistema de cota é injusto. Tá, mas os imigrantes europeus recebiam bolsas do Estado, do governo, da faculdade. Então por que agora o negro não pode receber isso também? Porque foi tirado dele a chance para dar para o europeu. E a lei de terra, por que hoje em dia a gente tem tanto problema de moradia, tanto problema com reforma agrária? Você tem uma pequena quantidade, você tem 10 famílias que controlam todo o mercado alimentício não, mas assim, né, quando a gente fala do agro, a gente tem 10 famílias, a gente tem 10 famílias controlando tudo. E por que? Isso vem lá de trás. O governo não foi que essas pessoas compraram a terra, essas pessoas ganharam a terra. Essas terras, muitas vezes quando a gente fala da questão da demarcação da terra indígena, as terras foram tomadas dos indígenas com essa desculpa da lei da terra. A mesma coisa os quilombolas. Os quilombolas eles viviam, eles produziam naquela terra. E eles, a lei ela não foi a partir daquela data. A lei foi retroativa. Então vamos imaginar na atualidade. Seus pais, seus avós e assim por diante trabalharam horrores na vida para conseguir comprar a casinha própria deles, para ter lá o cantinho da família e tudo mais. De repente chegam pessoas totalmente desconhecidas e falam, a partir de agora você sai daí. Isso de uma forma educada, tá? Que não era bem assim. Então não era, olha, dá licença um pouquinho, vai pra lá que a gente vai pegar a sua casa. Não era desse jeito. Então era tirar das vidas dessas pessoas. Então pensem, você se vê do nada, sem nada.
Então, olha o absurdo. E não só isso, porque esses escravos foram tirados dos seus habitats, não foi numa passagem aérea de primeira classe. Eles foram amarrados, acorrentados, eles passavam fome, eles passavam sede, ficavam centenas de pessoas num espaço pequeno, ali se misturava o resto de comida, porque não era uma marmitex do estrogonofe com arroz, tá? Não era isso, era... ou se a gente pode chamar aquilo de comida, né? Então era qualquer coisa que era dada para eles e ali se misturava com as fezes, a urina, porque não tinha um banheiro. Então imagine, você ser arrancado do seu habitat natural e ser levado para outro lugar, que não era uma viagem de um dia, tá? Então ser levado para outro lugar para ali você ser escravizado. Não tinha liberdade para nada. Se vocês quiserem ter uma ideia assim, até bem na memória, tem um filme, ele acho que é da década de 90, por aí, que o nome do filme é Amistade. Eu vou colocar até no documentário, que assim, ele conta a história de um grupo de negros que estavam vindo para ser escravizados nos Estados Unidos. Mas o filme, ele mostra muito bem como funcionava a realidade dentro de um navio negreiro. Então, tipo, no filme tem uma parte que tem uma que ela tá com um bebê e ela prefere se jogar no mar com a criança do que levar o filho para ser escravizado. Porque é muita dor. Quando tava com muito excesso de peso, eles pegavam assim, acorrentavam um negro no outro, acorrentavam numa pedra e jogavam no mar. Então, afogava aqueles negros todos. Então são histórias assim pesadíssimas que a gente vai tentar. Claro que a gente não quer que vocês entendam, a gente quer que vocês entendam o porquê de tudo isso, o porquê que até hoje a gente ainda passa por isso, o porquê a sociedade enxerga o negro como um ser inferior. É todo mundo? Não é todo mundo, temos pessoas maravilhosas, mas a gente ainda tem muito... A pessoa que fala que o racismo no Brasil não existe, ela é totalmente fora da caixinha, ou ela realmente faz parte das pessoas que são racistas. O racismo, ele tá ali. Nós estamos em 2023, eu sofro racismo até hoje. Tem amigos que sofrem, amigos dos meus amigos, alunos. Então, isso tá ali, tá no DNA do Brasil e do mundo inteiro. E a nossa luta não é para ser a vítima, porque realmente somos a vítima, mas não é isso. A nossa luta é para mostrar que somos como qualquer outro. Luciano é como eu sou igual a Luciano. O que muda é o tom de pele, e isso é muito legal, porque pensa, o que seria do mundo tudo cinza? A gente tem tons de pele diferentes, tem cores de cabelo diferentes, personalidade diferente. É isso que é legal. A gente tem uma mistura, e é uma mistura que é muito gostosa e pode ser entendida como coisa boa. Então, e assim, eu acho que a gente tem que sempre ter em mente o quê? Eu não preciso ser negro para lutar contra o racismo. Exatamente. É lógico, a gente não vai ter aquela autoridade que o negro tem. Por exemplo, eu não tenho a autoridade que a Andrea tem, porque eu não sofro na pele o que ela sofre. Sente a mesma, porque a gente fala o que nos separa, para deixar claro, o que me separa do Luciano. O Luciano, ele é uma pessoa que ele tem a mente muito aberta para entender várias coisas e conversar sobre vários assuntos sem ter aquele preconceito, né, no implícito na cara dele ou na atitude. Mas eu sei que ele é uma pessoa que não é negra e ele está do meu lado, eu sendo negra. E ele sabe o limite, até onde ele pode me ajudar e onde é a minha dor. Ele não vai sentir, ele pode imaginar o quanto dói eu passar por um ato racista, mas ele não está sentindo na pele. Eu não estou sentindo na pele, eu não posso ajudar? Pode. Até o seu limite você pode fazer muita coisa. Ele pode, como por exemplo, estar do meu lado quando eu sofrer um ato racista, conversar e mostrar o quanto aquilo ali fere o outro. Então, assim, a dor do preto é a dor do preto, mas o branco, ele pode
estar ali, ele pode defender o preto e ele pode estar junto com o preto. Pode e deve, no caso. E deve. Então, não envolve só o racismo, envolve gênero, envolve tanta coisa, mas a gente vai trazer mais sobre isso. Espero que assim, para iniciar, né, a gente vai trazer também bate-papo sobre o assunto, então a gente quis iniciar com um pouquinho dessa fala para que vocês possam começar, que a gente possa introduzir o assunto no nosso podcast. E eu espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Também espero, então é isso, gente. Obrigado, então, se gostou, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, porque a gente ainda quer ficar rico. A gente tem essa esperança. Assim. Na Mega Sena tá difícil. A gente jogou e nada. Mas a esperança, não tem aquele ditado, a esperança é a última que morre? Então, a gente vai morrer, ela tá lá, vai tá tudo certo. A nossa fé, a gente tem fé que a gente, nem que a gente não fique rico, mas melhore um pouco a situação financeira, mas tá tudo certo. Então é isso, gente. Vocês gostaram? Também, se vocês quiserem, tiver pergunta para mandar, ou então se vocês tiverem alguma história para contar que quiser que a gente conte aqui gostaria também, muito. A gente conta. Então é isso. Eu espero que assim a gente deu essa pequena introdução, começamos a falar dos 7 atos e espero que... Se você não quiser se identificar, de repente a gente entende, eu principalmente entendo muito que às vezes é uma dor sua e você quer até falar sobre alguma coisa e não quer se identificar. Ok, eu posso saber quem você é, mas a gente pode trazer história sem citar seu nome. Para trazer realmente que a gente vive isso a todo momento e tá mais perto da gente do que imagina, tá? Então, assim, pode mandar história sem... eu não quero que fale meu nome. A gente não fala e se quiser a gente fala também, certo? Certo. Então é isso, gente. Valeu e até a próxima. Beijinhos. Beijinho, por que eu mandei beijinho? Porque você quis mandar beijinho. Não, retira o beijinho, Não, deixa o beijinho, ficou meigo, não, vai, ficou. Tchau, gente, falou, é nóis, mano. Nossa, tava tão bem. Né, tá vendo bem. Tchau, gente. Agora tchau. Tchau.